atuante, né, funcionando, e esse espaço aqui da classe Poutine, que já tem alguns anos, né, e ele nasceu dessa necessidade da gente ter um espaço assim, um pouquinho mais avançado do que aquele de estudos que a gente tem na igreja, que acontece aos domingos, né, pela manhã, que é a chamada escola dominical, né? A gente abre sempre aqui o texto bíblico, né, pela manhã no domingo, e faz um estudo sempre tentando, a partir da Bíblia, mas sempre fazendo conexões, né, com as questões aí da cultura, com as questões da vida, da literatura, da política e de tudo, né? Então essa é uma característica, né, da nossa igreja. Mas, como o nosso espaço no domingo de manhã é bem limitado, né, por exemplo, o tempo para essa reflexão é um tempo assim, de 40 minutos, né? Então esse espaço da segunda-feira, ele é aquele lugar em que a gente pode estender um pouco mais essa conversa, né? Então, e como a gente pode estender mais essa conversa, a gente pensou em alguns eixos assim que pudessem nortear além do eixo bíblico. Então, por exemplo, tem os estudos bíblicos, o Jacques tem dado contribuições aqui fantásticas, né, sobre a tradição bíblica, né, o estudo dos profetas, o estudo do Primeiro, Segundo Testamento, os Evangelhos. Já tivemos momentos assim. Então a ideia é Bíblia, né, e trazer temas também da filosofia, temas da literatura, né, temas da cultura. Então a gente sempre está fazendo isso, né, um pouco assim de filosofia da religião, né, de sociologia da religião, né, psicologia da religião. Então, digamos assim, que o tema da religião é um tema norteador, né, mas sempre com essas conexões. E aí a gente entende um pouquinho o nome dessa nossa classe aqui, que é classe Poutine, né? Porque Poutine foi um teólogo luterano, né, que viveu no século passado, né, viveu aí até os anos 60, acho que 68 que ele morreu. E o Tillich, que uma das características da teologia dele é exatamente fazer essa conexão entre os dados da tradição cristã e a cultura contemporânea, né? Então, é a chamada teologia da cultura, é a teologia da cultura, né? Então, o Tillich foi assim, uma figura muito interessante, né, nessa sacada assim, né, de pensar a fé a partir das demandas do cotidiano, das questões do cotidiano, né, da vida cotidiana. Então ele tem uma reflexão muito bacana, muito bonita sobre, por exemplo, teologia e arte, né? Então é um teólogo que nos ajuda muito quando a gente quer fazer essas conexões. Então isso explica aqui o título da nossa classe Poutine. Para aqueles que estão chegando, né? Aqueles que ainda não conhecem, então é isso, né? Por isso a gente deu esse nome à nossa classe aqui na segunda-feira à noite. A classe começou pequenininha, né? 2, 3, 4, 5, foi crescendo e hoje olha que beleza, né? Então a gente fica muito feliz com isso. A minha contribuição hoje é dentro dessa série, né, de palestras do Bruno Linhares, sobre psicanálise e religião, né? Então, ele trabalhando basicamente esses três autores, né? Freud, a religião, o Pfister, a religião, e Lacan, a religião. Então, surgiu aí uma brecha, surgiu uma janela, porque o Bruno está lá em Belo Horizonte, vai participar do congresso lá da Soter, eu também vou para lá amanhã, e aí o Jacques entrou em contato conosco e falou, ó, tem uma janela lá, você não podia falar sobre, né? E eu falei com o Bruno também, que de repente, né, eu estaria aqui no Rio de Janeiro, e aí deu certo. Então, e aí a minha ideia foi assim, qual a contribuição que eu poderia trazer? Falar um pouquinho sobre Jung e a religião. Então não é psicanálise e religião, que aí foge, né? Porque Jung representa, quer dizer, ambos nascem, né, nesse campo, né, da psicanálise. O Jung é uma espécie de filho, né, do movimento psicanalítico, né, fundado ali, que nasce com toda
com a carga do Freud, mas o Freud até via em Jung uma espécie de príncipe herdeiro, né? Porque aquele círculo era um círculo muito judaico, né? O círculo vienense lá, e Jung representava essa possibilidade, né? Da presença da psicanálise, né? Para além, né? Desse lugar só mais judaico, né? Era o príncipe herdeiro, etc. Então, tudo nasce ali daquele grupo, mas aí o Jung foi se afastando, né? E aí o Jung representa então uma outra perspectiva, uma outra escola, né? A psicologia analítica, a psicologia profunda, que foge um pouco dessa visão mais da psicanálise, né? E então, mas como uma coisa tem a ver com a outra, então eu hoje estou a ideia é trazer um pouquinho essa perspectiva para vocês. Antes de entrar no nosso tema propriamente, né, eu queria dizer que está aqui conosco, e ele participa aqui das classes, né, da nossa classe Poutir, que já há um bom tempo frequenta a nossa comunidade aqui também, o Eduardo Vasconcelos, né, que é doutor em psicologia e é professor da UFRJ, e o Eduardo, ele tem assim uma vivência, né, além do conhecimento, além de toda essa perspectiva teórica, uma vivência dentro desse universo junguiano, né, a terapia junguiana, etc. Então, na verdade, a melhor pessoa para estar falando aqui era o Eduardo. Então, a gente conversou, e esse texto que vocês têm em mãos foi preparado pelo Eduardo. Então, ele é um texto muito interessante, né, dessa crítica, né, não radical às religiões monoteístas e ao cristianismo feito por Carl Gustav Jung. Achei uma síntese assim, muito interessante. Então vocês poderiam, em primeiro lugar, né, ler esse texto em casa, depois, né, para aprofundar. E eu convidei o Eduardo para que juntos, então, a gente trabalhasse esse tema aqui, né. Eu vou fazer uma introdução que talvez seja um pouquinho longa demais. Então, se não der para o Eduardo entrar, né, dentro dessa aula, então já poderíamos reservar uma aula para o, né, Eduardo sobre essa temática, né, além do livro que o Eduardo também vai lançar, né, tem a ver com essa questão da religião também, é um livro muito interessante, e eu já falei para o Eduardo que ele podia fazer o lançamento aqui na classe Poutir, né? O que vocês acham? Uma boa, né? Então, e aí, então se o Eduardo não entrar mais formalmente aqui, né, na reflexão, espero que dê tempo, mas aí na próxima, então, terminado esse curso aí com o Bruno, o Eduardo entra em cena aqui, né? Mas nas coisas que eu vou falar também, eu falei para ele, você né, pode entrar e a gente vai falando junto aqui, enfim, a ideia é fazermos uma coisa compartilhada, né? A minha ligação com a psicologia profunda do Jung é muito simples de dizer. Eu fiz psicologia, né, aqui na PUC, e uma das disciplinas que mais me tocaram, assim, me influenciaram, né, foi a disciplina sobre o Jung, oferecida pela professora Monique Ograt, né, uma figura muito interessante, né, e a leitura do livro lá da professora Nise da Silveira, Jung, Vida e Obra, que eu aconselho também, acho que o Eduardo faz o mesmo, mas é um livro introdutório, mas ele é perfeito. É um livro já esgotado, mas que vocês conseguem encontrar estante virtual, às vezes num sebo, né? Então, Jung, Vida e Obra, né? É um livrinho assim, que faz uma síntese. Aquele livro me influenciou muito, fiquei muito tocado com as aulas da professora Monique Ograt, depois a leitura de alguns textos junguianos, né? Mas assim, nunca me aprofundei no assunto, né? Nunca estudei muito profundamente, inclusive, esse tema, né? Mas sempre volto a ele, né? Sempre está lendo alguma coisa, né? E nunca me submeti a uma terapia junguiana, o que seria o mais interessante de tudo, como o Eduardo, que tem uma vasta, né, experiência nesse sentido, né? E outra coisa, e eu também sou daqueles, assim, acho que até um pouquinho diferente desse universo aí, que é o seguinte, que consegue ler o Jung, ler o Freud, ler o Lacan, ler o Winnicott, assim, e achar tudo muito bonito. E não cair num lugar assim que é muito comum, assim, se o cara é psicanalista, ele não quer nem saber de Jung. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver. Então eu não sei se esse é um defeito meu ou uma coisa boa, né? Então eu acho que as duas coisas. Então eu gosto de ler o Jung assim como eu gosto de ler o Freud, nesse sentido, né?
Aliás, aquela peça que teve sobre a briga dos dois, e tem textos, tem um filme até sobre isso, né, Eduardo? Para quem quiser, então, né, uma sugestão assim, bibliográfica, esse livrinho da professora Nise da Silveira, né, Jung, Vida e Obra. 2, um livro do Morris West, né, que é aquele australiano. Vocês vão achar num sebo aí também, vai achar esse livro por 8, 10 reais no máximo, que é assim, Um Mundo Transparente, que é um pouquinho a história do Jung, né, através do romance, né, é um romance e muito interessante. Vocês vão ler assim numa sentada só, e acho que tem uma fidelidade sim à história, né, do Jung, e é um livro muito interessante, isso aqui me chamou muita atenção, né. Do Jung mesmo, assim, um livro introdutório, se vocês se interessarem e quiserem se aprofundar, é um livro bem legal, chamado O Homem e Seus Símbolos. O Homem e Seus Símbolos, né? É um conjunto de falas do Jung, eu acho que para a BBC, se eu não me engano, que depois o editor quis transformar isso num texto, aí, com a contribuição também de outras pessoas, mas a base do texto, a maior parte do texto é do Jung, e é bem legal. A primeira parte da minha fala assim, tem muito a ver com esse livro, né? O Homem e Seus Símbolos, tá bom? E para quem quiser, para quem gosta de cinema e tal, né? Então tem também um filme que é o Jung... Jornada da Alma. Jornada da Alma, né? Então, Jornada da Alma é um filme também que retrata um pouquinho a vida do Jung, né? Sobretudo alguns casos assim que ele acompanha, pacientes, etc. É um filme muito bonito, muito tocante, assim, Jornada da Alma. Jornada da Alma. Então, nesse sentido, a gente tem um espectro assim, né, de textos, tem um filme, né, que podem assim introduzir vocês nessa temática aí, né, do livro, né? Se quiserem ver também, esse é o filme, digo mais. A Doença que Somos Nós. O Eduardo falou muito desse livro, que eu não conheço, né? Tentei até, né? A gente conversou na sexta-feira, eu tentei descobrir lá na biblioteca de fora, não achei. E você quer falar um pouquinho? É um livro de Paul Dooley, John Dooley, que sintetiza bem as críticas que ele faz ao cristianismo oficial. Ele não nega essa relação, nós vamos ver isso, mas ele faz uma crítica e está tudo sintetizado assim, de forma sintética, mas boa. Eu gostei muito. Sim. Por isso que o Eduardo vai ter que falar desse texto aí. Esse texto que ele escreveu reflete muito, né, Eduardo, a leitura desse livro, né? Tem esse livro aqui, que é do Michael Palmer, Freud e Jung, né, sobre a religião. Então aqui ele traz a primeira parte do livro, Freud e a religião, a segunda parte, Jung e a religião. E sempre na última parte uma perspectiva crítica, né, uma crítica a Jung, uma crítica a Freud. Mas é um texto muito interessante da Edições Loyola, Michael Palmer, né? Isso aqui, tá? Então, antes de entrar no nosso tema próprio, você vê, eu só estou no antes aqui, né? Antes, né? Então, mas enfim, eu falei com o Eduardo, porque eu queria fazer essa introdução, porque eu acho que ela é importante. Por isso que depois o Eduardo pode entrar, né, e alargar isso e com mais tempo, etc. Mas eu queria dizer para vocês antes, porque é o seguinte, às vezes cria-se uma confusão, né? Porque quando a gente... Uma coisa é o seguinte, uma coisa é a experiência religiosa, uma coisa é a vivência religiosa, uma coisa é estar dentro de uma tradição religiosa, outra coisa é esse olhar de fora que se lança sobre a experiência religiosa. Percebem essa diferença? Vou dar um exemplo para vocês, quase uma caricatura, assim, né? O Carlos Rodrigues Brandão, nosso grande Brandão, antropólogo, né? Conhecedor profundo do catolicismo popular, né? Enfim, ele está fazendo lá o seu trabalho etnográfico, né?
está acompanhando um grupo de folia de reis lá no interior de Minas, né? E anotando tudo que ele está vendo, aquele povo dançando e cantando e vivendo, e todo mundo lá, e ele lá anotando cada detalhe, tudo que ele tem, nesse momento, os fiéis, agora, blá, 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 blá. Aí diz ele, o Brandão, uma hora vira um matuto para ele e fala assim: doutor, quem sabe dança, quem não sabe escreve, né? Olha que sacada, que coisa interessante. Quem sabe dança, quem não sabe tenta entender, quem não sabe escreve, né? Então eu acho que essa imagem ela é muito interessante para a gente falar o seguinte, né? Dessas teorias da religião. Teorias da religião, né? As teorias, elas são como redes assim, né? Você tem as redes, você faz uma determinada rede com uma determinada malha, você joga aquela rede à água, ao mar, ao rio, e você pega ali alguns peixes, né? Porque aquela malha, aquela tessitura, aquele tamanho, aquilo te ajudou a pegar alguma coisa. Mas você pega um peixe e não pega outro, está dependendo do tamanho da malha. Assim são as teorias também. Elas explicam parte da realidade, mas em absoluto elas conseguem captar o todo da realidade. Vou usar uma frase, a essência da realidade, se é que é uma essência da realidade, né? Então por isso que é instigante esse trabalho teórico, essa tentativa de entender as coisas, né? E por isso há tantas teorias, por conta, né, de que o real, a vida, ela não é capturável, né? Ela não é, digamos assim, ela não se encaixa nas malhas dessas nossas diversas racionalidades, porque o trabalho teórico é um pouco esse, né? De tentar, por meio do exercício da nossa capacidade fantástica, linda, que é a capacidade racional, de entender as coisas, por que elas acontecem, como elas acontecem, de que forma elas acontecem. Então, esse é o trabalho teórico, por exemplo, da religião. Fazer uma teoria da religião. Então, a psicanálise, ela apresenta uma teoria da religião. A perspectiva junguiana apresenta uma teoria. O que significa isso? Ela vai dizer como é que se explica a religião. O que justifica a religião. O que é a religião? O que é a religião para Freud? O que é a religião para Jung? E aí, a gente pode dizer que a gente teria, assim, mais ou menos, umas 3 formas de aproximação desse fenômeno religioso, da experiência religiosa, do acontecimento religioso como ele, da religião. Porque a gente usa essas palavras, mas religião, imagina, qual é a definição de religião? Cada um tem uma definição de religião. Se alguém disser, por exemplo, religião é todo rito, é todo discurso, todo elemento simbólico que, por exemplo, evoca a presença do sobrenatural, né? Evoca a presença dos deuses. Se você disser isso, por exemplo, o budismo já está fora dessa definição de religião. Não há uma ideia de transcendência, não há uma ideia, por exemplo, de um Deus no budismo. Já está fora, não é religião o budismo. Percebe como é complicada essa ideia de noção de religião, da palavra religião? Então a gente usa esses termos assim, sempre com muito cuidado, né? O Jung, inclusive, quando ele se propõe a trabalhar, ele tenta, inclusive, trazer uma definição de religião lá, né? Lá no começo, lá, esse livro aqui, Psicologia e Religião, ele fala, a minha definição é mais ou menos essa. Você vai no Durkheim tem uma definição, vai no Berger tem uma definição. Então, e o que é essa ideia de definição assim? Alguma coisa que tente explicar o que é aquilo. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, há pelo menos assim, basicamente, 3 formas, 3 olhares, 3 concepções teóricas desse objeto que é o nosso objeto aqui, que é a religião, né? Então seriam 3 escolas, né? A gente poderia, por exemplo, falar de uma escola, e aí poderia chamar essa escola de uma escola, digamos assim, crítica, de uma escola crítica da religião. No sentido
de que vai pensar, né, a religião, como, por exemplo, no campo, por exemplo, da filosofia, um autor como o Feuerbach, por exemplo, né, que vai dizer que a religião, ela é o quê? Uma espécie de projeção da essência humana, é uma objetivação da essência humana. Então, assim, tudo que o homem, tudo que o ser humano encontra de maneira imperfeita em si, ele lança, ele projeta isso, né? Ele exterioriza isso na ideia, por exemplo, de um Deus, na ideia de deuses, né? E que, de alguma maneira, são uma projeção daquilo que ele encontra no fundo, dentro dele mesmo. Então, por essa perspectiva teórica, que eu estou chamando de perspectiva crítica, na verdade, a religião, no fundo, é antropologia, a teologia é antropologia. Na verdade, a gente está falando de Deus, ele está falando dos demônios, ele está falando dos... Mas, na perspectiva do Feuerbach, no fundo, a gente está falando de nós mesmos. Então, a teologia, ela é antropologia nesse sentido. Nós podemos dizer, em certo sentido, que a perspectiva do Freud é, sim, em certo sentido, devedora dessa compreensão do Feuerbach. Quer dizer, a religião como projeção. A religião como projeção. Dada essa situação de precariedade da condição humana, né, a nossa própria finitude, numa linguagem mais psicanalítica, o nosso desamparo, né, essa ambiência, né, do desamparo, que somos seres, né, nascemos, né, desamparados, né? Então isso faz com que nós projetemos a figura, por exemplo, de um pai que vai nos livrar dessa situação, que vai nos dar resposta para esse desamparo que é constitutivo, né, para esse emburacamento que é próprio da condição humana. Isso é uma teoria da religião, sim, muito próxima da perspectiva do Feuerbach, nesse sentido, né? Então, esses grupos de teorias, que a gente pode chamar de teorias mais críticas, e que pensam a religião, sobretudo, como projeção. Na verdade, não há deuses, na verdade, não há nada exterior, na verdade, são projeções, né? A religião, por exemplo, como imaginação, a religião, por exemplo, como fantasia, percebe? Muito interessante, só um detalhe, que nós temos um autor que é muito próximo de nós aqui, inclusive, né, muito conhecido de alguns de vocês aqui, que a gente gosta muito, como Rubem Alves. Na obra do Rubem Alves tem uma teoria da religião, né? É uma teoria da religião mais próxima do terceiro eixo que eu vou falar, da terceira escola agora. Mas o Rubem Alves dialoga o tempo todo com essas escolas mais críticas. Ele dialoga o tempo todo com Freud, por exemplo. Ele dialoga o tempo todo com Feuerbach, por exemplo. E qual que é a diferença? Se em Freud a imaginação é uma espécie de erro, se em Freud a imaginação é uma espécie de desvio, a imaginação é uma certa frequência que tira de nós esse senso de realidade, o realismo. O Rubem Alves é como se ele assinasse tudo isso embaixo, mas ele vai dizer, mas ao mesmo tempo, a imaginação é uma das potências criativas da condição humana. Esse não à realidade, muitas vezes, não é um não delirante, não é um não alienante, alienador. Ele é um não afirmativo. É esse sonho, é essa esperança de que a realidade seja diferente do que é. Seja diferente do que é. Então, é essa ideia da esperança, por exemplo. Né? Então, o Rubem Alves vai fazer da noção de imaginação a noção principal da teoria de religião dele. A religião, ela é, como dizia Marx, né? Vai dizer o Freud, ela é o clamor dos oprimidos, ela é o coração no mundo sem coração. A religião é o ópio do povo. O Rubem vai assinar isso, e é isso mesmo. E o Marx entendeu bem a religião, mas é precisamente esse suspiro do oprimido, é aí que eu quero entrar, é disso que eu quero falar.
toda religião, no fundo, é um protesto contra as condições dadas de existência, sobretudo as condições de injustiça, de humilhação, de anestesiamento, de fechamento da existência. É como se a religião, ela fosse exatamente esse protesto, que pode ser pensado de uma maneira como uma doença, como um delírio, como um desvio. É fácil, né? Inclusive, pô, acorda, cara, você está aí com essas ideias, a realidade é essa. Então o Rubem vai fazer um trabalho lindo assim, que é acolher esses mestres da suspeita, vai trazer e aceitar, por exemplo, essa ideia essa ideia crítica, né? Da religião como neurose, da religião como alienação, da religião etc. Mas é a partir daí que eu quero começar. E aí ele resgata, ele tira, por exemplo, a noção de fantasia, a noção de imaginação, ele tira de um contexto, digamos assim, mais adoecedor, né? E dá uma potência teórica a isso. Religião é exatamente isso, é imaginação. E aí ele começa a compor o seu campo teórico. Então, o olhar mais crítico, né? Aquelas escolas que a gente pode chamar da crítica da religião. Curioso que assim, o comum dessas escolas mais críticas é um pouco assim a aposta de que a religião, né, com a maioridade humana, né, com, digamos assim, esse desenvolvimento, né, da capacidade racional humana, né, ela estaria condenada ao desaparecimento, digamos assim. Né? O ser humano será menos religioso na medida em que ele for mais capaz de caminhar por si próprio, caminhar, digamos assim, mais racionalmente, digamos assim. Né? Então, vocês vejam como que, quando a gente vê o Freud, não é uma crítica interessantíssima, é difícil até contrapor. Às vezes a impressão que eu tenho, às vezes, de um ponto de vista cristão, judaico, parece que Freud é uma espécie de profeta secularizado. Né? Lembra muito aqueles profetas, né, que apontavam exatamente esses desvios, né, da religião e traziam mesmo, como se fossem profetas secularizados. Agora, é uma compreensão limitada, que tem os seus limites. Como eu disse no começo, nenhuma teoria consegue dar conta de tudo. Como é que você pode, a partir, por exemplo, da tradição judaico-cristã, da tradição profética, né, que é o núcleo ali do texto sagrado judaico-cristão, você pode dizer que a religião ela é alienação, que a religião é só projeção. Então tem as limitações. Um outro grupo de teorias, né, mesma coisa, né, que se jogam, se lançam sobre o fenômeno, o acontecimento religioso, querem entender. Seriam as teorias que a gente poderia chamar de teorias explicativas. Então, são teorias que são abordagens que a gente poderia dizer que o aspecto assim, interessante, o aspecto mais, né, assim, comum desse tipo de abordagem é tentar mostrar, né, que as religiões, elas podem ser entendidas não a partir delas mesmas, mas elas podem ser entendidas a partir de um outro lugar que não seja religioso. Então, por exemplo, as teorias sociológicas, né, que pensam, né, o lugar do ser humano na sociedade, a ideia de sociedade, vão olhar para a questão da religião. E é muito interessante, né, em Weber, em Marx, em Berger, em Durkheim, a questão da religião é fundamental, ela aparece muito, mas é o seguinte, a religião não é tratada a partir dela mesma, a religião ela é tratada a partir de um outro lugar que não é ela. Na verdade, não quer se entender a religião, quer se entender a sociedade. Percebe a distinção? Em certo sentido, as teorias críticas também têm isso. Na verdade, Freud não quer entender a religião. A teoria de religião de Freud deriva da sua compreensão, né, do sujeito humano. Né? Sobretudo a noção de inconsciente, digamos assim. Percebe? Então,
É como se essas teorias, que a gente chamaria mais de sociológicas, né, têm um pensamento muito interessante, muito forte sobre a religião. Mas a religião não é pensada a partir de si mesma. A religião é pensada a partir de uma outra categoria que não ela mesma. Na verdade, eu quero pensar a sociedade. E para pensar a sociedade, não tem como não falar de religião. Tem jeito de falar de sociedade e falar de religião? Percebe? Então, essa aproximação mais sociológica, né? Então são muitas teorias. Então tem autores interessantíssimos. Peter Berger, por exemplo, né? Um alemão que radicou-se nos Estados Unidos, escreveu muita coisa sobre isso. É uma reflexão muito interessante, né? Criou uma teoria sobre isso. Mas o forte dessa teoria é exatamente isso: pensar a religião a partir dessas teorias, né? Da sociologia, digamos assim, da sociedade. Diga, Beni. Uma coisa que eu não sei se eu pergunto. Você acha que essa crítica toda desses pensadores não teria também um foco nas igrejas, em como igrejas passariam essa ideia de religião de Deus, enfim? Porque será que nos dias de hoje, Freud pensaria, se vivesse hoje, ele não pensaria talvez um pouco diferente, mais como Rubem Alves? Ô, Verinha, eu vou dizer uma coisa para você, eu concordo com você. Na verdade, todos eles pensaram a partir do material que eles têm em mão, né? Do que eles estão vendo, do que é religião naquele momento, né? E obviamente toda a sua erudição, etc. Mas eu acho que o Freud seria mais duro se pensasse hoje, em certo sentido. Ah, eu acho. Porque assim, né? Essa religião do mercado, né? Essa coisa dos... Porque é isso que a gente vê. Essa religião, né? que se apresenta quase como um produto, né? E etc. Então, na verdade, se o Freud estivesse hoje, ele ia pensar a religião a partir desse viés, certamente. Certamente. Não escaparia ninguém. Oi? Não escaparia ninguém que fosse assim, a boa religião. Sem impor, sem... Não, calma que eu vou chegar na boa religião. Se é que ela existe, né? Então, assim, por quê? Porque é o seguinte, então, esse segundo grupo, essa segunda abordagem, né? Então, a gente está chamando de uma abordagem mais explicativa, né? Da questão religiosa. E aí, o que acontece? Né? Dentro dessa história da compreensão do fenômeno religioso, né? Essa história de tentar entender o que é religião, porque é disso que se trata, né? A gente tem um terceiro grupo de teorias que a gente poderia chamar de teorias compreensivas ou fenomenológicas. E o que é característico desse tipo de abordagem da religião? Pensar a religião a partir das suas próprias categorias, pensar a religião a partir dela mesma, e não a partir desse olhar de fora sobre a religião. Não é pensar a religião a partir da ideia de sociedade, não é pensar a religião a partir da ideia de inconsciente, não é pensar a religião a partir da ideia de inconsciente coletivo e arquétipo, é pensar a religião a partir das suas próprias categorias, que fale a religião, que falem os religiosos, que falem esses que fazem essa experiência. É um pouco isso, é um pouco essa ideia. Isso é meio ilusório, né? Porque é como se tivesse esse acesso, não, né? Porque sempre tem uma interpretação, né? Sempre, né? A teoria sempre tem isso. Mas assim, essas teorias compreensivas é muito forte exatamente essa necessidade, não pensar a religião a partir de outros lugares que não sejam os lugares da própria religião. Então, por exemplo, algumas figuras importantes aí, né, nesse quesito da fenomenologia da religião, né, dessas teorias mais compreensivas. Um autor chamado, falar dos mais contemporâneos, né, vocês já devem ter ouvido o Mircea Eliade, né, que é um autor assim, muito importante nesse sentido. Uma figura assim, de uma erudição, que faz uma espécie de história da religião, né, comparada, etc., mas
essa perspectiva dele é muito forte, né? Então, e por exemplo, tem uma compreensão teórica também, está fazendo teoria também. Você pode dizer, está até mais próximo do fenômeno, mas é uma teoria também. E sendo uma teoria, não é a coisa, é um pensar sobre a coisa, é um pensamento sobre a coisa. E aí, por exemplo, uma noção central na concepção do Eliade é a noção de hierofania. Então, quando ele vai dar a definição dele, o que é religião? Eu não vou falar nada, eu vou pegar uma coisa mínima, assim. Religião é algo que se manifesta. Algo que se manifesta e dá uma espécie de qualidade sagrada àquilo que é profano. Pronto, é isso. Uma obra monstruosa do Eliade. Eliade é uma referência, uma figura assim, muito importante. Mas olha que interessante. A ideia de hierofania, né? Algo se manifesta, fanel, né? Algo se manifesta, algo se revela, algo se... No campo protestante, por exemplo, a figura de Rudolf Otto. O Jackler, quando leu o livro de Rudolf Otto, ficou bem estremecido, no mau sentido, que ele não gostou, né? E aí, eu vou ter essa tarefa de dizer que aquele livro é importante para o Jackler, né? Mas é um livro assim, interessantíssimo, né? Quer dizer, o Otto é um teólogo luterano que está querendo pensar a religião, né? Como uma espécie de, como esses historiadores estão pensando, como essas abordagens, não? Mas é como se ele fizesse uma crítica. Tudo isso é muito interessante, mas vem cá, vamos chegar mais perto. E quando a gente chega perto, e quando a gente está mais, nós estamos diante de um mysterium tremendum et fascinans. Nós estamos diante de um mistério que faz tremer, que dá medo e ao mesmo tempo fascina. Essa é um pouco a compreensão do Otto. Ele se propõe então a fazer uma abordagem mais compreensiva do fenômeno. Essa categoria do mistério, por exemplo. Categoria do mistério. E ele cria, olha só, ele cria categorias, mas assim, é como se... Então essas categorias, elas devem estar o mais próximo da coisa. Então, por exemplo, a categoria do Eliade, hierofania. Só faltou falar teologia, né? Ou, né? No caso do... Por isso que, inclusive, esses mais críticos, né, dizem que esses fenomenólogos, essas teorias mais compreensíveis, na verdade, sabe o que é isso aí? É criptoteologia. Cripto assim, é falsa teologia. Na verdade, eles querem fazer teologia, né, mas fazem como se fosse ciência da religião. Mas na verdade é isso. É uma ciência da religião, mas que quer ser o mais fiel a um acontecimento religioso em si. Então, por exemplo, no caso do Otto, essa categoria do luminoso, ele cria essa categoria. Luminoso, o número. Encontra na arte, encontra na teologia bíblica, encontra isso em Lutero, ele vai fazendo essa categoria. Aí o Jung, por exemplo, na definição de religião, ele pega isso e faz uma referência direta à obra. Tem a ver com isso aqui, o que eu vou falar tem a ver com isso aqui. Né? No comecinho do livro dele, Religião, Psicologia e Religião, é um livro lá de 37. Então são as chamadas teorias fenomenológicas compreensíveis. E por que essas, aí fechando então esse primeiro bloco aí, por que faz sentido que essas diversas abordagens? Porque assim, vou fazer até de uma maneira caricata assim, mas tentando ser o mais resumido, breve possível, porque é o seguinte, uma coisa é o acontecimento religioso, outra coisa é a linguagem para falar desse acontecimento. De fato, o acontecimento religioso, a gente pode falar pouco dele, mas todo mundo que tem uma experiência religiosa fala dessa experiência religiosa, até porque se não falar, a gente não sabe que ela aconteceu. E quando fala, você fala com a linguagem do seu tempo, você fala com as categorias do seu momento, você fala com as estruturas da linguagem, daquilo que do tempo que você vive, você fala a partir de uma certa compreensão que você tem do mundo.
né, numa linguagem mais cristã, uma coisa é ter uma experiência com Deus, outra coisa é falar dessa experiência. Então faz sentido que você tenha essas diversas formas de abordagem. Uma teoria que está mais ligada na parte, vamos dizer assim, semiótica, uma teoria que esteja mais voltada para essa questão da linguagem. O que essa pessoa está dizendo? Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu posso entender o que ela está dizendo. Isso que ela está dizendo, por que eu não posso me debruçar sobre isso? Por que eu não posso fazer uma crítica disso? Por que eu não posso fazer um questionamento para isso? Olha que interessante. E eu vou dar um exemplo de como que isso é importante. O livro do Jack Miles, por exemplo, Deus, uma biografia, né? Que ele pensa essa ideia de Deus como o personagem mais importante do Ocidente, do ponto de vista literário. Deus é o cara que mais vende livro no Ocidente, né? Então, ele pensa como um personagem literário. É um livro fantástico, Companhia das Letras. Deus, uma biografia. Então, ele começa o livro dizendo assim, ó: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele vai dizer assim, ó, isso é uma questão de fé. Segundo parágrafo: durante 2 milênios, 3 milênios, homens e mulheres, todo o Ocidente tem tentado viver conforme essas palavras aí. Ele vai dizer, isso é uma questão histórica. Olha que interessante. Então, como que tem uma coisa ali que você não pode chegar, né, que o Otto vai chamar de mistério, que o Eduardo vai chamar de hierofania. Mas toda experiência religiosa, ela acontece na história, ela se desdobra na história, ela se expressa na história, ela se diz na história. E por que eu não posso usar as categorias históricas para entender aquilo, inclusive para fazer a crítica àquilo? Percebe, Verinha? Então é como se o acontecimento em si, o lugar que você está, aí eu não entro. É como se o Jack Miles dissesse, ó, o cara está dizendo lá que crê em Deus. Não vou questionar, isso é uma coisa dele. Aí quando ele começa a falar, mas Deus na minha vida pede que eu saia destruindo os meus inimigos. Opa, aí eu quero falar sobre isso. Que aí já é história, que aí já é linguagem, porque aí já tem compreensões de mundo, porque aí já tem uma... Percebe? Né? Então, esse grupo, essas diversas formas de abordagem, essas diversas formas, né, de achega, de aproximação, eu acho que elas são interessantes, né? Por isso elas não se excluem. O problema é você querer reduzir a visão do acontecimento religioso a uma determinada teoria, a um determinado ponto de vista, a um determinado viés. O Eliade começa o livro dele, o Tratado de História das Religiões, dizendo isso. É a mesma coisa você pegar um elefante, você está olhando a cauda e você quer falar do elefante. Ou você está pegando a pata do elefante e quer falar do elefante. Você está pegando a unha e quer falar do elefante. Ou você pega um ser humano, pega numa condição microscópica, pega uma célula, analisa, eu sei o que é o ser humano, você está vendo uma célula. Então, essa ideia de você ter uma visão mais... E é claro que o detalhe é fundamental, é fantástico. Então, por exemplo, eu quero pensar isso que a pessoa está falando sobre a religião, essa experiência que ela teve com Deus, eu quero pensar isso do ponto de vista linguístico. Ó, você tem todo um caminho. Eu quero pensar isso que a pessoa está falando de Deus no sentido das representações de mundo, as representações de sociedade que estão envoltas, né, nesse discurso. Eu quero pegar esse discurso que a pessoa está pensando, está dizendo, que elementos políticos há nesse discurso, porque tem. Tudo tem política, tudo tem ideologia, tudo tem visão de mundo, tudo tem um sonho ali, tudo está, percebe? Então, quanto mais você alarga essa compreensão, quanto mais esse campo se abre, mais interessante ele se torna, né? Então, e aí é que aparece, então, Verinha, a crítica. Acho que é difícil dizer que o Marx se equivocou na crítica dele à religião, né? Se a gente considerar as questões históricas do seu tempo,
se a gente considerar as condições sociais do seu tempo, se a gente considerar, né, o capitalismo do seu tempo, se a gente considerar, né, todos esses processos que estão presentes ali no seu tempo, mas a gente ao mesmo tempo pode dizer, mas é uma visão parcial. A religião não é só isso. Percebe? Difícil você ler o Freud, né, e discordar que, em certo sentido, né, a gente projeta muito, que no fundo, cara, a religião é um pouco mais de antídoto contra a morte. A gente precisa de alguém que dê né, e você está amparado aqui, né? Mas é muito difícil também você dizer que isso explica a religião. É um recorte, assim, de um ponto de vista psíquico, muito interessante, né? E falei demais, né, Eduardo? Não. E aí, agora vamos entrar no Jung, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui por causa do Jung, né? A impressão que eu tenho eu vou fazer uma coisa aqui que, sei lá, né, do ponto de vista assim, mais acadêmico, mais duro assim, talvez seja muito questionável, mas a impressão que eu tenho é que essa aproximação teórica do Jung é uma aproximação crítica e ao mesmo tempo ela tenta ser compreensiva. É uma espécie de síntese entre essas duas formas de abordagem, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Então, por exemplo, a noção de símbolo é uma noção central para todos esses fenomenólogos da religião. Você pega o Eliade, por exemplo, essa questão simbólica, essa reflexão sobre o símbolo é fantástica, ela é importantíssima. Ela está presente do começo ao fim na obra do Eliade. Para o Jung, essa é uma noção fundamental. O que é símbolo? O que é símbolo? A palavra símbolo é uma palavra que vem, né, do contexto grego, é a palavra grega símbalos. Sim, é um prefixo grego, já é com, né, sim, com. Balos é jogar, né? Jogar com. Essa palavrinha, assim como um substantivo, símbolo, isso que era o seguinte, era quando, por exemplo, uma pessoa fazia uma espécie de contrato, vou vender uma coisa para a Verinha vai comprar uma coisa de mim, e nós precisávamos de uma espécie de contrato, Verinha, então nós recorríamos ao símbolo. O que é o símbolo? É uma cerâmica. É uma cerâmica. E que juntos a gente quebrava essa cerâmica, essa parte dela fica com você, essa parte fica comigo. No futuro, quando a gente, né, precisar atestar que esse momento aconteceu, nós juntamos essas duas coisas. Ó, com símbalos, juntar essas duas coisas. Olha que interessante. Qual que é a ideia daí? A ideia, velhinha, é que, mas de pressuposto assim, ó, que eu não tenho a outra parte. Eu não sei onde está a outra parte. Mas eu sei que tem uma outra parte. Então, o símbolo é aquilo que remete a alguma coisa para além dele mesmo e tem a ver com aquilo que é o simbolizante. Eu tenho o simbolizante, mas eu não tenho o simbolizado. Eu tenho o simbolizante, mas eu não tenho o simbolizado. O signo, por exemplo, o símbolo, por exemplo, é diferente do sinal. Então vamos dar um exemplo. Você tem o sinal de trânsito, é um sinal, não é um símbolo. O sinal de trânsito não é um símbolo, ele é um sinal. Por quê? Porque a cor vermelha, ela aponta para uma coisa definida, e é uma coisa arbitrária, inclusive, definida socialmente. O que aquele vermelho diz para você? Ele é signo do quê? Ele é um elemento significativo, ele não é simbólico. Por que ele é significativo? Porque ele aponta para uma coisa específica. Que coisa específica é essa? Pare. O verde? Siga. Ah, não, o vermelho simboliza o coração. Aí você vai ter problemas no trânsito, né? Então aquilo é um elemento, há coisas que são significativas e há coisas que são simbólicas.
as coisas simbólicas, elas são passíveis de receberem sentidos os mais diversos. O símbolo é sempre plural. O símbolo, ele sempre remete a alguma coisa que no limite a gente desconhece. Vocês seriam capazes de dar um exemplo para mim de um símbolo? A cruz. A cruz. Ela, em certo sentido, pode ser também um sinal, né? Mas ela é mais do que um sinal. Ela fala de todo um universo, né? Que é muito maior do que simplesmente, né, ali, a crucificação de um ser humano, digamos assim. Né? Dê um exemplo de um símbolo para mim, Gabi. Outro. Agora, não, um símbolo. É isso, não. Um outro exemplo. Por exemplo, uma rosa, né, que oferecemos a alguém. Aquela rosa, ela é um signo? Não, ela não é um signo. Por que ela não é um signo? Por que ela é um símbolo? Porque o que você quer dizer quando você dá aquela rosa para aquela pessoa? E o que aquela pessoa, né, pensa daquela rosa que você está recebendo? Então, é como se as coisas, elas pudessem, não é que tudo seja assim, mas é como se as coisas pudessem remeter a coisas que são maiores do que essas próprias, que elas mesmas. Olha o título do livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos. Olha o título do livro que provocou o rompimento, né, em 1912, do Jung com Freud, Símbolos de Transformação. Transformação no caso da libido. Olha só, símbolos. Então, essa ideia do símbolo é uma ideia central nessas teorias que trabalham a religião de um ponto de vista mais compreensível. A linguagem bíblica é uma linguagem significativa de signos ou é uma linguagem simbólica? O que o autor lá do Gênesis está dizendo? Deus criou o homem em 7 dias. Isso é uma linguagem significativa? Porque é o seguinte, o signo ele tem que ter uma certa literalidade, certo? Senão não é signo. Uma linguagem simbólica, o que significa o versículo? E disse Deus, haja luz. Deus acendeu a luz? Não é bem pobre dizer Deus acendeu a luz? Mas se a gente entendesse como uma linguagem significativa, um signo linguístico, seria acendeu a luz. Disse Deus, haja luz. A linguagem metafórica, por exemplo, a linguagem poética é uma linguagem extremamente simbólica. Né? A metáfora é diferente do símbolo, mas tem peculiaridades. Né? Então, por exemplo, o cara que quer falar do amor que ele tem com a mulher, eu vou trazer eu te amo porque te amo, não precisa ser minha amante, nem sempre sabe ser. O meu amor independe do que me faz, independe do que me dás. Amor é estado de graça pura e nem como amor se paga. Explicou o amor? É uma linguagem, né, parabólica. O que é a parábola? Não é uma linguagem parabólica, né? Uma linguagem que se abre assim e não chega lá no fim. Diferente de uma linguagem retilínea, né? De uma linha reta. A linha parabólica é aquela linha. A linha reta não. Você quer dizer uma coisa? Não é por acaso que Jesus falou por parábolas. Paul Ricoeur, que é um filósofo que tem uma reflexão riquíssima, ele diz, o símbolo faz pensar. Essa linguagem simbólica, essa linguagem do símbolo. Então, o que significa, por exemplo, pensar a religião como
um conjunto de afirmações simbólicas. O que significa pensar religião não como sintoma, mas como símbolo? Se eu digo que a religião é um sintoma, no fundo o que eu estou dizendo é assim, olha só, eu vou descobrir que sintoma é esse, e é autoexplicativo. Ele explica o que é a religião. A religião, no fundo, é a carência do pai. A religião, no fundo, é a dificuldade que a gente tem que lidar com o afeto, para não dizer a sexualidade, né, nessa compreensão empobrecedora, que nem o Freud pensou sexualidade de genitalidade. Né? O que é pensar? Aí vem o Jung e vai dizer assim, a religião pode sim ser sintoma. A religião pode ser sim, a sua linguagem pode ser uma linguagem significativa, que aponta para alguma coisa que, ser descoberta, pode esclarecer. Mas a religião é mais do que isso. A religião, ela é simbólica. A linguagem religiosa é uma linguagem simbólica, ou seja, ela aponta para uma dimensão, ela aponta para aspectos profundos que, a rigor, no limite, não podem ser explicados. E são importantíssimos para a condição humana. A gente tem certas vivências na nossa vida. Vivências boas, vivências legais, vivências ruins. Me lembro de uma situação na minha vida muito forte. Eu estava numa quadra de futebol, né, de salão, lá no Zerão, em Londrina. Fui jogar meu futebolzinho, que eu adorava, tal, chegando e tal, e teve uma briga, né? Aquelas coisas que acontecem no molecada. Lembro que teve uma briga, e um menino caiu no chão, e um outro chegou e deu um chute, assim, eu não gosto nem de falar disso, falando assim, foi exemplo, aliás, muito infeliz que veio agora, deu um chute na cabeça, aquilo teve um efeito, assim. Ficou, vou fazer teoria, porque eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, vou fazer uma teoria aqui, aquilo ficou dentro de mim, eu não consegui falar disso em casa, eu não consegui comunicar aquilo com ninguém, aquilo foi muito forte para mim, eu guardei, aquilo catalisou as minhas energias, digamos assim, psíquicas, que se concentraram em torno daquilo, e aquilo se transformou num complexo, para mim, um complexo, um núcleo estruturado de conteúdos afetivos carregados de afeto. É um núcleo de conteúdo psíquico, né? Uma lembrança, uma visão, alguma coisa que aconteceu e complexo não precisa ser uma coisa ruim, não, pode ser uma coisa boa. O cara é flamenguista, é a final do campeonato, vou falar Brasil, porque hoje a gente o Brasil não está com essa bola toda, né? Mas o cara é flamenguista, aí não tem jeito, né? Nunca conseguiu ganhar o campeonato, sei lá o que lá. Existe isso, digamos que existe isso. O cara tem lá problema de coração, não, eu vou assistir isso, ele morre, velho, de assistir o jogo, porque o Flamengo ganha, ele morre de alegria. Por quê? Porque não tem, porque o psiquismo não deu conta de suportar uma coisa que não é ruim, não, uma coisa muito boa. Então, núcleo estruturado de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Essa é a noção do Jung sobre complexo. Essa palavrinha que se universalizou, né? Hoje a gente usa o tempo todo. O sujeito tem complexo de inferioridade, por exemplo. A rigor, na perspectiva junguiana, ninguém tem complexo. É o complexo que tem em você. Porque geralmente é uma coisa inconsciente. Então nós temos os nossos complexos pessoais. As nossas vivências, as nossas histórias, os nossos acontecimentos, as nossas lembranças. Se a gente se pusesse a falar aqui, geralmente não se põe, né? Porque essas coisas, né, elas, no Jung, primeiro que geralmente a gente recalca isso. E segundo, você pode falar dos seus complexos, escrever, como diz o Jung, você pode escrever 1000 páginas sobre os seus complexos e não acontecer nada. Por quê? Aí é que está a sacada. Porque trata-se, de um ponto de vista terapêutico, digamos, de transformar esses conteúdos psíquicos, essas configurações afetivas, em configurações simbólicas.
não é entender o que aconteceu com você, mas não é explicar o que aconteceu com você, mas é traduzir, é transformar aquilo numa outra linguagem, na linguagem artística, por exemplo, na linguagem religiosa, por exemplo. É uma espécie de ressignificação, mas uma ressignificação simbólica. Não é entender, não é compreender, não é desvendar, é transformar aquilo em uma outra coisa. É só ir lá no Museu do Inconsciente. Nós vamos ver os símbolos e transformações, né, da libido lá no Museu do Inconsciente. O que é a arte nesse sentido? E para o Jung, a religião é isso. A religião nos provê, digamos assim, um conjunto de linguagens simbólicas capazes de transformar os nossos complexos, as nossas configurações psíquicas, né, em configurações simbólicas. Mas, detalhe, os problemas que você tem, Elmo, você que é um rapaz ainda aí na plena juventude, né, chegou agora aos 80, não é? 84. Meu amigo, eu queria dizer para você que os seus problemas, cara, são também os problemas da humanidade. Se você teve muitas dificuldades com a sua mãe, todo mundo tem dificuldade com a mãe. Saiba, todo mundo teve mãe. Como diz a música lá do Arnaldo Antunes. Saiba, né? Eu perdi ela muito cedo. Não, mas eu estou fazendo uma brincadeira com você, depois eu tenho que me desculpar, né? É óbvio que é uma brincadeira. Você já quer fazer uma análise aqui, né? Saiba, Adélia Prado, todo mundo tem problema com a morte. Saiba, Adélia Prado, todo mundo tem problema com o pai. Saiba, Jaque. Não, se eu não vou falar não, senão você vai bater. Saibam, mulheres, todo mundo tem problema com o homem, com o masculino. Saibam, homens, todo mundo tem problema com o feminino. O que são os arquétipos? Os arquétipos são os complexos da humanidade. As questões pessoais, velhinho, que você tem, se você for olhar, vai lá ler as mitologias hindus, gregas, ameríndias. Cara, aquele velho índio que você achava que era um iluído, né? Que era uma figura ignorante, que era um passinho para frente, passinho para trás. Você vai ver que tem uma complexidade naquele imaginário, naquela mitologia, naquela ritualidade que, cara, você vê um filme iraniano, que é uma cultura que tem nada a ver com você, aquele filme Os Sapatos, você começa a chorar no cinema. O que é isso? Esse menino sou eu. Então, os arquétipos, eles são os complexos da humanidade. E os mitos, os ritos e a linguagem religiosa é essencialmente isso. São as ferramentas que as culturas humanas inventam para falar dos seus grandes complexos. Só que aí uma distinção é fundamental. Uma coisa são os arquétipos, né? Arquê, palavra grega para dizer princípio, né? Arquê. Uma coisa muito próxima daquela ideia platônica, né? Das ideias, né? Sabe, você tem aquelas ideias, né? Aquela coisa luminosa das quais os fenômenos são as coisas que a gente vê na vida, etc. Né? Você tem aqueles, ou uma perspectiva kantiana, né? O Jung é muito devedor dessa compreensão. Você tem um número, você tem a vida, você tem as coisas, mas outra coisa são os fenômenos. E o ser humano, ele traz em si determinados a prioris. Olha, a prioris, já traz algumas a priori. Por exemplo, a categoria de espaço, de tempo, é uma a priori que nós já temos, isso aí não tem jeito. A gente olha para a vida e não vê a vida como ela é, a gente vê a partir dessas categorias, correto? Então, Jung vai dizer que nós temos uma espécie de memória, né?
o Eduardo é que sabe disso, ele depois vai ter que voltar a isso, né? É uma coisa genética, aí é uma discussão, né? Mas tem uma memória de tudo que veio ter. Vou pegar o Leonardo Boff, nós trazemos em nós a memória das estrelas, para ser mais radical ainda. O mesmo material das estrelas nós trazemos em nós. Então nós trazemos em nós, né? Então, essas questões, que foram importantes, né? E o Jung vai elencar algumas, vai se dedicar a trabalhar alguns desses arquétipos, mas são inúmeros, né? Então, por exemplo, o que a gente mais lembra, a ideia de persona, né? Ânima, ânimos, né? Self, né? Selbst, né? A ideia da plenitude, etc. Mas assim, tem um monte, são questões importantes para a humanidade. E como é que se trabalha isso? Que ferramentas você tem para trabalhar isso? Então, Cecília, é um pouco assim. Por isso essa ideia de o que é o inconsciente coletivo? É o lugar onde estão os arquétipos. Por isso que assim, trata-se de pensar a religião não como um sintoma, por exemplo, de uma neurose, mas pensar como um símbolo. Porque aí, o fato de você desvendar alguma coisa que realmente pode estar adoecendo no sentido da religião, alguma coisa concreta, por exemplo, da sexualidade, e é verdade, né? Mas é como se isso fosse só a primeira parte do trabalho. Tem uma parte mais profunda, que é mais profunda, é trazer esses arquétipos. E aí a distinção que eu ia falar, uma coisa é o arquétipo, outra coisa são as imagens arquetípicas. Então vamos dar um exemplo. Vamos falar do arquétipo, o mal. Não é o mal, está aí, não precisa nem explicar, né? Não precisa nem justificar. Vamos escrever uma obra, todos mal. Aliás, a gente tem que escrever obra sobre o bem, né? Esse que a gente não consegue, né? O mal não precisa nem falar, tá aí, né? O mal, isso é uma questão de todos os lugares, de todos os tempos. Então, no Ocidente, qual é a imagem arquetípica mais assim que vem imediatamente à nossa mente para falar do arquétipo mal? Qual é? O diabo. Então, o diabo é uma imagem arquetípica que determinada cultura velhinha construiu para falar de uma coisa que você não sabe o que é. É um leito de rio seco. É um a priori. Mas está lá no ser humano. Nós trazemos isso dentro de nós. A cultura traz isso dentro de nós. Um país traz isso dentro de si. Ele traz esses arquétipos dentro de si. E ele tem que desenvolver um processo para chegar a isso. Ele tem que, de alguma maneira, expressar isso para se constituir, para se descobrir na sua integridade. No sentido de todas essas coisas que estão lá dentro, elas têm que vir à luz, elas têm que ter lugar à mesa, elas têm que estar. Eu não posso negar isso. Por exemplo, eu não posso negar a minha sombra. O que é a sombra para o Jung? É um arquétipo assim, muito interessante. É tudo que eu sou, mas não gosto de ser. Não aceito ser. Não admito ser. Mas sou. Imagina se você não lida com aquilo, se você não trabalha aquilo. Claro que vai adoecer. Você já trabalhou o chute na cabeça do rapaz? Não volte a isso, Gabi, por favor. Você viu que eu não trabalhei, né? É um acontecimento, né, que mexeu com diversos elementos, etc. Né? Então, olha como que a crítica da religião se justifica, velhinha. Bom, por exemplo, nós temos um arquétipo importante em nós, que é o arquétipo da mulher. A mulher, não é nem a mulher é um arquétipo, uma coisa tão... O que é ser mulher? O Freud perguntou, o que querem as mulheres? Né? Hoje a gente está perguntando, o que querem os homens? Né? Porque nós estamos tão desorientados, né, com essas mudanças, diga-se a rigor, como digo aqui, né, maravilhosas, dessas conquistas femininas, do feminismo, etc. O Jeter que gostava de dizer, a maior revolução do século passado é a revolução das mulheres, depois da revolução do ecumenismo. Não é só que se estruturou a gente agora. Nós também, o que é o homem? É um arquétipo. Olha que interessante. A mulher.
qual é o arquétipo no Ocidente? Qual é a imagem arquetípica mais comum, né, no Ocidente para se referir ao arquétipo mulher? Nossa Senhora. A ideia de maternidade, a ideia... Nossa Senhora. Nossa Senhora, Maria! Maria! Mas veja como isso é um recorte histórico. Veja como que a imagem arquetípica, Verinha, a gente pode entendê-la assim, se não totalmente, muito no seu recorte histórico, linguístico. Que história é essa que a ideia de mulher está sempre remetida a Maria, a santa? No caso, a prostituta seria Pois é. porque é uma outra via, né? Exatamente. Por que a prostituta não pode estar presente? Aliás, na Bíblia tem Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. E aliás, o protagonismo de Maria Madalena está sendo redescoberto cada vez mais. A gente que estudou o Evangelho de João aqui, o Jacker, por favor, me ajude, Jacker, né? Aqueles últimos capítulos de João ali, se trata de uma luta entre, né? Quem chegou primeiro, que é Maria Madalena, aí o João vai resolver dizendo, mas Jesus pergunta a João, Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas tem um evangelho que diz que essa mesma pergunta foi feita a Maria Madalena. Foi ela que viu primeiro tudo aberto. Isso, e ela sem contar esse protagonista. Então, mas assim, a mulher, parece que a mulher, a ideia de mãe, aliás, a ideia de nossas imagens arquetípicas de mãe, velhinha, estão muito assim, essa coisa da perfeição, mãe, jardim, Tão perfeita como que é se- virgem. a mãe virgem, porque se Essa nós virgindade é o mais é como se nós privássemos a mãe da sua humanidade. Por exemplo, aí, só de pensar na ideia que a mãe prefere um filho ao outro, você está brincando, isso é uma coisa louca, mas não pode acontecer isso. Então, essa construção de imagens são construções históricas, são construções, né, sociais, são construções da cultura, etc. Mas são tentativas de construção. Por isso, né, que essas imagens arquetípicas, inclusive, elas perdem a sua potência, elas se esvaziam, e certas imagens arquetípicas acabam ficando para trás. E surgem outras para falar desses arquétipos poderosos, esses a priori que o ser humano traz dentro de si. Então a religião, ela velhinha, lembrando, né? Eu vou pegar lá a coisa da professora Anisa, a religião, ela tem uma função psíquica, ela tem uma função, ela tem uma funcionalidade psíquica, que ela oferece uma linguagem simbólica capaz de expressar essas coisas que são fundantes, são fundamentais da condição. Seria assim, capaz de aliviar a pessoa. A religião seria uma possibilidade de aliviar a pessoa. Não, eu não usaria essa palavra aliviar. Seria capaz de dar expressão simbólica. De dar expressão simbólica a uma coisa que é importante na sua vida. E não adianta negar. E não adianta querer entender que não vai entender. Tem que, né, a arte, a religião, toda essa linguagem simbólica, ela está falando, né, disso. Né? E dessas imagens que podem ser, dependendo de certas construções históricas e linguísticas, podem ser negadas, podem ser pervertidas, podem ser anuladas, podem ser, percebe? Mas Bom. a pessoa pode elaborar, mas pode também se destruir, né? Pode, Dependendo pode. E, exatamente. A psicose, a teoria da psicose por é ser possuído pelo arquétipo Né? estava comentando aqui, na teoria da psicose de Jung, é você ser possuído pelo arquétipo e não conseguir simbolizá-lo. Então, a pessoa tem um transtorno severo, né, a psicose, é que você é possuído por esse arquétipo, com toda a sua intensidade de energia psíquica, e você não dá conta de simbolizar. E aí a Anisa da Silveira, o que ela vai dizer? Vamos fazer com que as pessoas
expressem isso no desenho, na arte, etc, etc. Como forma de expressar isso e desinvestir essa quantidade de energia que está te consumindo. E é como se de uma perspectiva mais racional, isso fosse uma coisa muito isso fosse uma coisa tipo de criança. Mas é precisamente isso que nós... Porque isso está nessa... O que a gente faz com uma criança, você como uma terapeuta, né? Que você vai... Fale-me da sua dor. Vamos desenhar. Vamos brincar. E no brinquedo, de alguma maneira, essa criança vai dizer o que está acontecendo. Oi? Só a terapia, eu acho. Eduardo. Oi. Só uma terapia não resolveria isso. Você tem que trabalhar isso de outra forma, através da arte, através A arte é uma estratégia terapêutica. Agora, depende, nós, a maior parte de nós, eu diria, todos nós, tem um pezinho na neurose. Então, uma boa psicoterapia nos ajuda. Agora, o caso de uma psicose é quando você tem uma ruptura mais profunda e normalmente esse traço fica para o resto da vida. E aí você pode melhorar, você pode lidar melhor com essas imagens, etc. Mas no caso da psicose você tem uma dificuldade muito maior de lidar. Essa deixa do Eduardo, né, está dizendo para nós o seguinte: essa conversa tem que continuar. E vai continuar agora com o Eduardo. Acho que vai ser muito interessante. Eu fiz uma introdução para o Eduardo, espero ter ajudado, e agora vamos fazer isso. Eu gostaria de terminar com uma frase do Jung que está lá no livro dele, eu esqueci de falar desse livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um pouco a sua autobiografia, que ele fala dos seus sonhos, da sua vida. É um livro bonito que diz assim, ó, eu podia contar aqui as minhas viagens, os lugares que eu não vou falar nada disso, eu vou falar dos meus sonhos, porque a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Eu não vou falar das coisas externas, eu vou falar dessas coisas internas, né? E aí, sobre essa questão da religião, tem uma frase do livro que diz assim, ó, eu gostaria de chamar a atenção para os seguintes fatos. Nos últimos 30 anos, pessoas de todos os países civilizados da Terra se trataram comigo. Né? Várias centenas de pacientes passaram pelas minhas mãos, sendo o maior número deles protestantes. Um número menor de judeus e não mais do que 5 ou 6 fiéis católicos. Interessante. Será que os católicos simbolizam mais? Mas é porque ele estava na Suíça, ele morava na Suíça. Provavelmente na Suíça mais, né, protestante ali. Entre todos os meus pacientes que se encontravam na segunda metade da vida, que é exatamente quando começa o processo de individuação, aí, Eduardo, acho que você podia explorar isso, eu não falei aqui, não deu tempo. Entre todos, não alguns, todos os meus pacientes que se encontravam na segunda metade da vida, isto é, que tinham mais de 35 anos, você vê como que o mundo mudou, né? Graças a Deus. Nenhum deixava de ter como problema último, olha só, problema último, a descoberta de uma perspectiva religiosa com relação à vida. É seguro dizer que cada uma dessas pessoas adoeceu por ter perdido aquilo que as religiões vivas de todas as épocas têm dado aos seus seguidores. E nenhum dos que de fato se curaram deixaram de recuperar sua perspectiva religiosa. Aí ele tinha que dizer isso, né? Porque isso aqui é muito rápido. Imagina, esse cara. Aí a frase termina: naturalmente, isso não tem nenhuma relação com um credo particular ou com a condição de membro de uma igreja. Interessante, né? Interessante. Então, é uma outra teoria, é uma outra forma, né, de aproximação, né? E a pergunta é assim, como é que, né, nascida desse mesmo lugar, que é um pouco desse postulado, né, do inconsciente, o que é isso, né? Nesse sentido, né, Freud, Jung, né? Como é que podem ser aproximações tão diferentes, né? Talvez as questões biográficas, históricas,
o Eduardo pode falar mais sobre isso. Né? O pai do Jung era pastor, né? Ele tinha 7 tios, se não me engano, que eram pastores, que comia teologia, jantava teologia, café teologia. Essa coisa do imaginário religioso, cristão, protestante, era muito forte ali. Né? Então, sei lá, no caso do Freud é diferente, mas, como são compreensões, como é que podem ser compreensões, né? Tão diferentes, mas são abordagens que estão tentando entender a questão da religião. Detalhe, não a partir de si mesmo, a partir de um outro viés, que no caso, né, do Freud é a noção de inconsciente, no caso de Jung é a noção de inconsciente coletivo, a noção de arquétipo. Aliás, essa é uma discussão interessante para terminar. Deus, afinal, é um arquétipo ou uma imagem arquetípica? Deus é um arquétipo? A gente tem um instinto Deus, tem um código Deus, ou é uma imagem arquetípica? Deus é uma imagem que nós criamos para falar do quê? Aí é uma questão que no Jung é bem complexa, mas assim, a impressão que dá é que Deus é uma imagem arquetípica para falar do Zelps, do self, que é a plenitude, a completude. A definição menos imprecisa de Deus é a convivência, a presença de todos os opostos. Nicolau de Cusa, né? O Jung vai lá, Nicolau de Cusa, que é isso? O que é Deus? É quando tudo na sua vida está presente. Tudo. Nada é negável. É quando ele vai, a leitura que ele vai fazer do humano, ama o próximo como você mesmo. O que é amar assim mesmo? É amar os dragões, amar as sombras, amar tudo que é você. Tudo isso está lá. E essa é a ideia dos Zelps, do self, né? Talvez Deus seja essa imagem para falar. Porque quando você quer pensar Deus como um outro, algo fora, uma alteridade, aí o Jung não aceita isso. Né? Então é uma compreensão, né? Certo? O Otto não, vai dizer que é um mistério tremendo de Faxinas, é um outro. Né? O Eliade vai enfatizar mais como é que ele se manifesta, mas no Jung, não, é um elemento, é uma priori, né, do psiquismo que está lá e precisa aparecer. Então, para Jung, nós somos deuses. Em certo sentido é isso. Nós somos a nossa completude. Nós somos tudo isso, essa miríade de coisas, né? de afetos, de complexos, de arquétipos, né? Da condição. Gente, obrigado pela paciência de vocês. Espero ter contribuído e vamos então combinar com o Eduardo para a gente dar continuidade nessa conversa aí. Né? Semana que vem vamos estar aqui para a última, né, participação do Bruno, né, na questão da psicanálise. Tá bom? Ah, sim. A gente sempre termina as nossas classes coletivas com o Pai Nosso.